limitadas na voz, espero que consigam ouvir. Não venho preparado para fazer grandes contemorizações acerca da natureza do regime ou outro que se possa seguir. Convidaram-me para discutir aqui. Tem que ver basicamente o protocolo de Estado. Senti-me a tentar documentar muito o que foi dito pelas sessões que já fiz no Parlamento em outras ocasiões. Desde logo tem que ver com a vontade ou com a necessidade da legitimação da Casa Real. Não deixa de ser curioso, numa república que não permite desde logo que se referenda a defesa do regime, sempre que temos simplesmente pela força. O que, do ponto de vista da legitimação, nos dá, do ponto de vista da legitimação, já é muitíssimo essa conversa. Inácio, nós estamos a falar, ou eu tentarei a falar sobre o tema que propuseram, e sobre o protocolo de Estado. A discussão já aconteceu no Parlamento. Em 2006, eu era deputado, na ocasião, suplente presidente do Parlamento do CDS, discutiam-se 3 projetos, um do Partido Socialista, um do CDS, outro do Partido Social Democrata, com denominações diferentes, com denominações diferentes, do Partido Socialista e do CDS, com a denominação de lei protocolo de Estado, do Partido Social Democrata, regras protocolares do Cerimonial do Estado português. O que eu disse em 2006 faz sentido hoje, e por isso optei por trazer aquela que foi a minha intervenção ao tempo, certamente a maior parte, para não dizer todas as pessoas presentes, não puderam escutar, pedindo desde já uma desculpa, melhor, pedindo desde já que o José Simões me desculpe pela contundência que, sendo lida de acordo com o contexto parlamentar e a oposição proposta, e portanto não vou fazer de si aqui hoje, foi o Dr. Alberto Martins ao tempo, que aí sim para recordar comigo das avaliações que fizemos, basicamente o que eu disse sobre o tema feito. O silêncio é um partido conservador, que o Dr. Beira já fez uma parte para dizer que sempre é verdade, menos mal. E este propósito, se há coisa que nos distingue entre as esquerdas, é o profundo respeito, não é apenas circunstância, por instituições fundamentais da sociedade portuguesa. Um respeito que não se declara apenas. Um respeito que, para ser, verdadeiramente se demonstra e se pratica. É assim com as universidades, todas elas, não apenas as públicas. Pelas Forças Armadas, que para nós são uma razão de orgulho presente e passado, e nisso, muito mais do que mera razão de memória educativa, alguns próximos do final do período académico. Respeito pelas igrejas, consideradas na sua diferente dimensão nacional, mas também por isso, com destaque justo e merecido para a Igreja Católica, pelo que representa e pelo que faz. Respeito, evidentemente, pela figura real portuguesa, legado vivo do maior tempo corrido da nossa história, desde a fundação de Portugal. Dirão alguns, e aqui referia argumentativamente ao que sabíamos, é a razão da contestação à esquerda, nomeadamente, do Partido Socialista ao Bloco. Dirão alguns que o protocolo, e aqui se discute, o protocolo do Estado, e as universidades privadas não são entidades do Estado, como não são as igrejas, um Estado que é laico, ou os representantes da família real, do mesmo Estado que até a República. Acontece que também não são as entidades do Estado, as associações sindicais, ou as associações patronais, ou as ordens profissionais que a esquerda considera. E não é por isso, apesar desta lógica no critério, que cometemos a injustiça de dar ao Partido Socialista com motivação corporativista, típica também temos o deputado José Simões, aqui bem, relegou, enfim, relegando o seu Presidente do Conselho para a categoria de democrata absoluto, coisa que tenho que dizer francamente, nunca vi, mas está claro, certamente, questão de posicionamento político. Para além de uma ou outra evidência, a que entidades como as que queremos protocolarmente considerar, em boa verdade, já o disserei. Que a ausência de lei escrita do protocolo de Estado não significa a ausência do protocolo do Estado até ao presente. Essas instituições já vêm sendo distinguidas pelo protocolo seguinte em Portugal há décadas. Exatamente por isso, o projeto de lei do CDS não é sequer primeiro da solução. O nosso projeto limita-se a consagrar por escrito, na prática consuetudinária, o protocolo nacional
poder comparado entre os países que, para muito mais, nos vem servindo dizer que os exemplos não podem ser lição para as contas públicas. As Forças Armadas já vêm sendo tratadas com o respeito que o CDS reclama, mas o PS não consegue. As igrejas já vêm sendo convidadas por dentro próprio, em particular a Igreja Católica. Os representantes da comunidade portuguesa têm tido presença em inúmeras cerimónias do Estado. Assim vem acontecendo em Portugal, como fora, noutros países que também são laicos e republicanos. Todos com ética. Posso dizer que é republicana. É que ética republicana ou não. Até porque assim feito, acreditem, não nos parece que a República faça qualquer particular diferença. Ética é ética. Não se proceder assim agora significaria determinar por via da lei o processo jacobino e permitir procedimentos tão injustos que chocam mesmo ao senso comum. E o deputado Alberto Martins, que os registros consagram, esse Sr. Alberto Martins, lá disse, é mais papista do Papa de Vianney, uma das considerações sobre a Igreja Católica. Eu prometo que vou ser breve. Então, o Estado decidiu é preciso ter em conta que, por exemplo, as universidades públicas eram consideradas no protocolo de Estado, as universidades privadas, ou aquelas que trabalham no caso da comunidade, no caso da Universidade Católica, não tinham tratamento protocolário igual. Por isso dizia, então o Estado decidiu, por exemplo, para o ensino privado, autorizar a criação e funcionamento de tantas universidades que prestam e licenciaram todos os anos os melhores portugueses numa tarefa cuja dimensão é verdadeiramente pública, pode, querendo ser pessoa de bem, conferir dimensão protocolar aos reitores e representantes das universidades públicas, legítimos representantes das demais, desde logo as privadas. Ou o Estado que se serve da Igreja Católica para a produção de tarefas que lhe cabem e que provavelmente de outra forma ficariam por cumprir tão significativamente na saúde, no ensino, no apoio social, dentro das áreas, também elas, ao obter a dimensão pública, pode depois, querendo de saúde bem, excluir a Igreja Católica das cerimónias públicas, muitas delas relacionadas exatamente com estas tarefas, em substituição do Estado que a Igreja persegue. Já agora, qual vai ser o passo seguinte? Perguntava aos senhores deputados, à esquerda, no caso, guardam os registros do Partido Socialista, porque esta direita aconteceu basicamente entre nós. É porque, se quiserem ser coerentes com esta visão assim restrita do laicismo, não vão ter ficado por aqui. Depois já tem ficado. Tentando acabar já de seguida com a figura do vigário que experiência disto das Forças Armadas e da segurança, que até equiparadas a algumas estrelas. E o Dr. Paulo Santos dizia muito bem, compreende, pois trabalha na órbita das nuvens. E não tem qualquer outra alternativa, um aplauso do Dr. Francisco Moncé, como se nota, para não falar dos feriados religiosos, todos eles, por acaso, em Portugal, relativos apenas ao cristianismo. E o Estado, precisamente, o Estado supostamente laico, paradoxalmente manda respeitar e cumprir, o Dr. Alberto Martins bem sabe, mas aqui não lembrou. Um Estado assim laico não pode determinar o respeito público e até dispor sobre sanções ou privações sociais, laborais, remuneratórias, sem violar essa ideia de laicismo. E menos pode fazer quando considera até uma única religião, esquecendo nesses feriados religiosos todos os demais, todas as demais. Bom, por isso, então, perguntava, com esse rigor laicista, que partia para além do protocolo do Estado, acabar com os feriados religiosos, até agora, não. Isso para não falar de todas as cerimónias religiosas, para que tantos políticos são convidados e nas quais participam sempre, invariavelmente no lugar protocolarmente destinado pela Igreja Católica e tanto mais facilmente quanto visíveis aos olhos de quem assiste. Seria bom saber quantos deputados desta esquerda tão comunista do seu laicismo não sabem exatamente do que falam, na experiência própria e vivida. Porque eu gostaria aqui, e até acho que tinha, que seria a maioria, ou seguramente muitos. E que dizer, por exemplo, no outro nível, deu notícia ao tempo de 2006, recordo, que nos dá conta das diligências para a transladação dos restos mortais da Rainha Dona Maria Pia de Itália para Portugal,
serão depositados no panteão da Igreja de São Vicente de Fora. Faz sentido o Estado republicano ser parte da iniciativa do Estado de Vicente de Fora? Ou sendo, porventura, não convidar os representantes da Tribunal Portuguesa? A menos que, coerentes com uma restrita visão republicana e com tão particular ética republicana, se querem ver igualmente impedidos de persistir no propósito da transladação ou até de participar em ela. Como é óbvio, parece a diferença mais evidente com o significado monárquico seria difícil de conceber no Portugal republicano. E já agora, dirigindo ao Dr. Alberto Martins, se quiser falar aqui de Foz de Nobreza, falou, seja também coerente com as condecorações que esta República atribui. Esta República distingue personalidades com a Ordem Militar de Cristo, suponho que sabem o que for, o que significa. A Ordem Militar de Cristo, suponho que sabem igualmente o que significa, ao longo da nossa história, a Ordem Militar de Santiago, a Ordem do Prefeito Henrique, valha-nos Deus. E sugeria que consagrasse então outras ordens, talvez a Ordem dos 5 de Outubro, a Ordem Militar Luísa, a Ordem Militar do Dr. Rodrigo Machado. Portanto, ficam certamente todas as populações da República da Monarquia, certamente, por alguma razão, será. Dizia haver tanta simbologia republicana a aproveitar por efeitos com o coração que se estranhava não fizessem, mas que ao tempo fossem também equivalentes com a pureza republicana. A nós, e vão saber, essa iniciativa parecia-nos bem, porque o que estava em causa era exatamente o respeito pela nossa história e por muito que na República se esforcem, que é ele, a nossa história não começou em 5 de outubro de 1910, começou muito antes, e muito tempo decorreu desde que Portugal se consagrou independente em 1143, sendo que esse tempo contado a República levava menos um século. Aqui chegado, as considerações foram feitas, não importa onde, ao tempo, que eram laterais, e certamente tornaria lançador também bem. Houve mais certamente, já sabia ser, mas também é dizer que o projeto do CDS, pelo contrário, consagrava uma proposta integrada das soluções, adequada aos procedimentos e razoável aos critérios, com a correta tradução da memória coletiva, com respeito pela nossa história, por um Estado de queremos impecável e distinto também no trato, sendo que isso não se nota simplesmente porque se recebe, nota-se principalmente na forma como se recebe. E nisso, a tradição também conta muito. O doutor pode deixar aquilo tudo, até como de início do negócio republicano. Não sei se no final da minha intervenção ficará com dúvidas, mas foi feito em 2006, foi na Assembleia da República. Obrigado.